Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, coordenadores e coordenadoras comprometidas. Seja bem-vindo ao nosso programa Bate-Papo de Coordenação, onde eu entrevisto coordenadoras, líderes ouro, alunas do método Liderar com Sutileza, que em menos de um mês tiveram segurança para lidar com os professores. E a convidada especial deste bate-papo é a coordenadora Márcia. E ela vai revelar como ela conseguiu, em menos de um mês, ter segurança para orientar os professores e ser respeitada pela sua equipe. Essa história vai te inspirar, essa história também vai te ensinar. E prepare-se, porque é uma edição especial, é uma live de aquecimento para o evento Coordenação 2.0, o evento que vai te ensinar a ter segurança para lidar com os professores e encerrar o semestre com chave de ouro. Do dia 22 a 26 de maio, gratuitamente você pode participar. Quem estiver assistindo aqui ao vivo essa live, é só digitar eu quero e você vai receber nos comentários o link para se inscrever. Quem estiver assistindo no YouTube ou no Facebook, é só ver na descrição que você encontra o link para participar das aulas. Essas lives de aquecimento, hoje é a segunda live, serão 10 lives. Tem materiais para você baixar, mas materiais que são somente para quem estiver inscrito no evento ou inscrita no evento. As lives com as meninas, com as líderes ouro, essas lives elas não têm materiais, como esta que você vai participar agora. Por quê? Porque é um bate-papo, mas não é um bate-papo qualquer. É um bate-papo que te ensina através de experiências, de histórias. Mas vamos lá que a Márcia já está esperando para conversar comigo e com você sobre como ela conseguiu ter segurança para orientar o professor e ser respeitada pela sua equipe. Deixa eu trazer a Márcia para a nossa conversa. Prontinho, Márcia, já te enviei o convite. Professor, ser respeitada, às vezes a gente fica até insegura. Poxa, mas se orientar e o professor não gostar. Márcia, é só virar para o seu lado da câmera agora. Aê! Dá para ouvir? Consegue? Será que eu tenho que pôr microfone? Não precisa, não. Só Não? coloque o seu celular em pé, na vertical, assim. Ah, tá. Pronto. Muito obrigada, Márcia. Bem-vinda. Que bom você estar aqui com a gente nesta noite. Mas para quem não te conhece, Márcia, por favor, qual a cidade que você está? Quanto tempo atua na coordenação? Então, eu sou a Márcia, eu sou de Salto e essa última coordenação que eu já estive antes, mas fiquei 4 anos e meio, 5 anos, né, nessa escola. Porque antes eu tinha, mas saí e voltei, agora eu conto uns 5 anos. 5 anos na coordenação. E, Márcia, me conta, você tem segurança para lidar com seus professores? Então, hoje, né, eu posso falar que eu tenho, né, porque assim, apesar de ter uma equipe muito boa, né, assim, a gente sempre se sente insegura ou às vezes não sabe lidar. Então, hoje eu posso dizer que sim, né, eu tenho bastante segurança na orientação, para dar feedbacks, para cobrar de uma forma, né, que nem a gente vai falar hoje, não cobrar não, como você diz, né, lembrá-los. Que bacana, Márcia. Em quanto tempo? 5 anos na coordenação, mas quando veio essa segurança para lidar com os professores, para orientar, para se posicionar? Quando veio essa segurança, em quanto tempo você teve? Isso, eu acho que assim, depois do método, né, liderar com sutileza, realmente, um mês ali, se a gente assiste às aulas, aplica tudo certinho, já consegue sim dar um grande passo em menos de um mês. Já E é consegue ter importante que essa segurança. você trouxe, né, Márcia, para quem está nos assistindo, tanto para quem ainda não é nosso aluno e vai ter a oportunidade, para quem já é, assistir e aplicar. Aprender e aplicar. E aplicar também é possível para quem está aqui nos assistindo, vendo essas estratégias que você vai trazer aqui hoje. Isso é muito importante. Márcia, então o assunto de hoje é como orientar o professor com segurança e ser respeitada. Como era antes essa forma de orientar, ou como você trouxe aqui, de cobrar o professor? Como é que você fazia antes? Quais eram os problemas que você tinha? Eu penso que assim, entre, né, os problemas que toda escola tem, que a gente sabe, mas eu penso que quando o professor não entrega as coisas, eu acho que o problema fica maior, porque às vezes tem alguém te cobrando, aí você cobra, e aí ele não consegue te entregar e vai virando uma bola de neve. Então, eu penso que essa questão de orientar o professor para que ele consiga entregar no prazo que, né, que foi estabelecido, até uns dias antes para a coordenação, a coordenadora também conseguir orientar,
né, depois de se organizar. Então, eu acho que esse problema, quando a gente consegue solucionar, ele resolve muitos outros. Então, antes de ser uma lideroura, aluna do método Liderar Gentileza, você enfrentava o problema da falta de pontualidade do professor e tinha Isso, insegurança para poder cobrá-lo pela entrega? isso, porque, assim, eles, por exemplo, atrasavam alguma coisa que tinha que entregar. E aí você tinha que ir lá, eu, assim, é chato você ir lá, ai, olha, hoje era para entregar, ontem era para entregar e você não entregou. Então, assim, como também conversar com esse professor? Porque eu penso assim, às vezes ele não entregou porque ele também tinha outras coisas, assim, que passou, né? Não é difícil ser aquele assim, eu não quis fazer mesmo, né? E também tem aquele que não quer fazer, mas aí, né, a gente precisa ir lá conversar com o professor, orientar e dar assim algumas dicas que realmente a coordenação que tem que fazer para que ele consiga entregar no prazo. E você tocou em alguns pontos importantes que vale a gente falar um pouco mais sobre ser chato ficar cobrando o professor. Só que, como você falou, nós, enquanto coordenadoras, também somos cobradas. Então, da mesma forma que a gente é cobrada, a gente quer cobrar o professor para que ele cumpra com o prazo. E agora a gente está falando de um período que vai se aproximando para o final do semestre. Já começamos a pensar em avaliações, provas, são muitas coisas a serem entregues para que o semestre feche com chave de ouro, com tudo em dia, com o resultado dos alunos. E a cobrança na coordenação é muito grande. E quando a gente é cobrada, automaticamente a gente também cobra do professor. Só que cobrar não é confortável, nem para nós, enquanto coordenadoras que somos cobrados, muito menos que a gente faz com o professor. E cobrar, ao invés de gerar resultado, como você trouxe, não ajuda, não colabora para a prática do professor. E não é questão de cobrar, como você trouxe, é orientar o professor. Então, essa questão é fundamental. Não é a mesma coisa, né, Márcia? Cobrar e orientar. Pontuar o professor e cobrar, não é. E, normalmente, na prática, o que a gente faz, por não saber e principalmente por sermos cobradas, que a pressão em cima do nosso trabalho é muito grande, né? Então, a gente muitas vezes fala de qualquer jeito, ou deixa de falar, e é o que você falou, assim, é entender por que meu professor não fez? Mas não é passar a mão. Isso é importante. Ah, então eu tenho que ficar aceitando. Não, é diferente. Como você trouxe, é dar dicas, estratégias que também fazem parte do nosso papel. E essas estratégias que vocês vão ter a oportunidade de ver neste aquecimento, lembrando, vamos nos aprofundar na semana de 22 a 26 de maio, no evento Coordenação 2.0. Márcia, então antes, como é que você fazia? O professor não entregava na data, como você fazia antes de ser uma liderouro? Qual era a sua ação? Então, aí ele não entregava, o que acabava acontecendo? Ou às vezes eu mesmo fazia, se de repente era alguma coisa que eu conseguia. Ah, olha, não entregou, olha, mas aqui, ó, eu já adiantei para você, eu acabava fazendo algumas coisas que era do professor. E aí eu falava, olha, tá aqui, dá uma olhadinha, ou olha, eu já fiz porque não deu tempo, né? Você não entregou. E aí realmente acabava sobrecarregando, levava o serviço para casa, enfim, faziam algumas coisas que não era da coordenação. Então, isso é fato. A gente se sobrecarrega quando a gente não consegue orientar. E aí depois, né, que eu sou ainda aluna do curso, né, mas que eu conheci e fui aplicando, eu acho que mudou no sentido assim, com algumas dicas de orientação para o professor. Então, eu acho que a primeira que eu falo que deu muito certo era o mural do De Olho na Data, por exemplo, né? Que colocava lá no mural do painel dos professores o De Olho na Data. Então, eu colocava algumas datas que iriam acontecer durante a semana ou de cada 15 dias que o professor teria que entregar. Então, olha, dia tal, precisa entregar as provas, por exemplo, para que eu possa olhar antes de mandar para impressão. Então, eu colocava lá a data que tinha que entregar. Então, na verdade, era um lembrete, porque era um local que ia todo dia naquele lugar. Então, estava sempre ali para o professor ser lembrado que ele teria que entregar. Então, isso é uma coisa que eu fazia. Outra coisa era assim, não deixar para pedir no dia.
né? Então, às vezes eu passava nas salas ali, ou quando conversava com eles, né? Falava, ai, gente, a semana que vem, hein? Tá tudo certo? Estão precisando de alguma ajuda? Porque às vezes o professor está com dificuldade. Olha, eu estou com dificuldade de elaborar a prova. Ah, então, a gente consegue conversar se eu orientar ele e pedir e conversar com ele antes, porque não adiantava eu falar no dia da entrega, falar, viu, você fez? Aí ele falava, não, porque eu não entendi. Então, também, né? Porque se tem aquele prazo, você também se organiza para parar para conversar com ele e falar, você está conseguindo fazer? Né? Está precisando de alguma ajuda? Eu posso te ajudar amanhã, né? Então, eu acho que essa também é uma outra coisa que eu aprendi no método e que dá muito certo. E Isso que antes eu da fazia. gente. Não, Pode falar, desculpa. não, né, é isso. Aí o mural, hoje com o recurso da internet, né, no grupo também né, no grupo lá que a gente tem de WhatsApp, né, também tinham os lembretes, né, ali o mesmo que estava no de olho da data, tinha ali também para o professor, né, mandava, por exemplo, na segunda-feira, olha, essa semana, não vão esquecer que na sexta-feira é o dia que tem que fazer o mural de alguma data, não sei. Né? Então, como que tá isso? A gente vai ter que ir caminhando. Então, isso também. E também eu fazia, quando era um evento maior, aquela trilha, acho que é trilha, que a gente vai pondo as datas. Então, festa junina é dia 1º de julho, lá. Então, aqui, quando que a gente começa? Então, lá, olha, na primeira semana de junho, já escolher a música lá. Aí, na segunda semana, o que que vai fazer? Preparar a decoração ou enviar o bilhete para os pais. Então, aquela linha do tempo, né? Com o que vai acontecer quando o evento ou alguma atividade fosse maior. Nossa, Márcia, que aula, né? Da gente pensar aqui, parabéns. Tudo que você tem aplicado do método e da gentileza que você mencionou até aqui funciona, é de forma prática. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar em agir na coordenação não como um bombeira cobrando a pontualidade, mas na prevenção para que haja pontualidade do meu professor. Que é aquele ditado, né, Márcia? Não adianta chorar pelo leite derramado. Derramou o E leite, entregou no prazo, aí o prejuízo é muito grande, só que o prejuízo é para quem é coordenadora, que tem que entregar. E aí, naquele desespero, muitas vezes, quando não há uma entrega dentro do prazo pelo professor, e olha, não depende do motivo, a questão não é o motivo pelo qual ele não entregou, a questão é que temos um fato que não foi feito e realizado. E só para quem é coordenador, e naquele desespero, a gente acaba, como você disse, fazendo no lugar do professor, fazendo tarefa que não é nossa, ao invés, não dá mais simplesmente refazer. Agora vai ter que fazer, porque até ir lá falar para o professor fazer, isso. não temos mais tempo. E aí a gente acontece o quê? Viramos bombeira mais uma vez, nos sobrecarregamos enquanto coordenadora, sem contar o sacrifício, porque muitas vezes temos que levar serviço para casa. E aí tem Isso uma outra mesmo. questão que acontece também, quando a gente não lidera com segurança, com sutileza, nós acabamos não tendo uma organização, e aí a coordenadora acaba pedindo em cima da hora para o professor, dias antes, dias. E sabe uma coisa também, Márcia, comum de acontecer? Entregar só o cronograma. Então a gente acredita que o quê? Eu digitando todas aquelas datas, eu entregando para o meu professor, basta para que ele entregue dentro do prazo. Isso não é verdade, não é suficiente. Inclusive, sobre essa questão de pontualidade, a gente não precisa se aprofundar aqui, porque teremos uma live na próxima semana exatamente como fazer o professor entregar no prazo. E também o que não fazer na coordenação para que o prazo seja cumprido. E a gente pode entrar nessa outra live sobre este assunto. Live essa de aquecimento, prevento, coordenação 2.0. E aí, Márcia, aqui nessa questão toda, tem algo importante. O que a coordenadora, então, ela precisa para conseguir orientar o professor com segurança, que não é cobrar, como você trouxe até aqui? Está muito claro no que você disse sobre ter organização para não pedir em cima da hora. Ter uma postura que não é passar a mão na cabeça e deixar passar e nem se sobrecarregar. É a postura segura da coordenação de acompanhar. E esse acompanhamento, como você mesma mencionou, Márcia, temos que nos comunicar para entender o professor antes que o prazo não seja cumprido. Então, comunicação,
postura e organização são pilares fundamentais na coordenação que vocês que estão aqui assistindo e ainda não são alunos do método terão a oportunidade de ter o conteúdo gratuito de 22 a 26 de maio no evento Coordenação 2.0. Para quem já está inscrito, acompanha as lives de aquecimento, essa é só a segunda, serão 10. Para quem está assistindo e ainda não se inscreveu no evento, só digitar eu quero aqui no Instagram ou no YouTube, tem um link na descrição e no Facebook também. É importante, porque organização, postura e comunicação faz com que você, coordenadora, consiga ter segurança para orientar o professor e ter a pontualidade, principalmente agora, como a gente está tratando aqui, do semestre fechando, né? Ainda não é fechando, mas é organizando. É justamente agora, né, Márcia? Que é preciso planejar para que quando chegue encerrando, festa junina, e prova, férias, não seja um tumulto, mas muito mais planejado e organizado por nós, enquanto coordenadoras. Agora me conta, Márcia, isso tudo que você tem feito, né, que você fez na sua prática na coordenação, fez com que o professor tivesse a pontualidade. E esse relacionamento com o professor, como era antes o relacionamento, quando você não conseguia ter segurança para orientar e acabava cobrando e deixando para cima da hora? E como é o relacionamento hoje, você tendo segurança na sua prática na coordenação? Na verdade, eu penso que eles também se sentem mais seguros, porque assim, quando a gente vai pedir alguma coisa ali em cima da hora, ou cobrar, vamos dizer assim, a gente vê as caras e bocas, ou assim, mas você não está na sala de aula, você não sabe como que é, né? Assim, você não sabe como que é, não deu tempo lá. Então, a gente né, vê, porque eles não gostam. E quando a gente está acompanhando esse processo, eles percebem que a gente está junto com eles, né? A coordenação não está ali somente para cobrar ou para vigiar, alguma coisa assim. E aí a coordenadora acompanhando, ela está junto com o professor. Então, o professor enxerga a coordenação como uma companheira mesmo de trabalho ali, que ele pode contar que se acontecer um dia, porque não é porque nunca mais vai acontecer de atrasar, né? Mas assim, de repente algum caso acontece, ele também tem confiança de vir e conversar com a gente, falar, olha, eu não estou conseguindo esse mês aqui, não, né? Estou passando, sei lá, por algum problema, não vou conseguir, porque aí ele vem, fala para você, e aí sim você pode, naquele momento, ajudar. Não, olha, então vamos combinar alguma coisa, assim, olha, eu vou adiantar alguma coisa para você, você me passa isso, vou pedir ajuda para um outro colega, né? Assim, eu tinha que fazer isso, sei lá, um mural, mas esse mês eu não vou conseguir. Olha, então eu vou trocar com alguma colega no outro mês, que ia fazer outro mês para fazer agora. Então fica uma relação, eu acho que realmente de companheirismo ali, né? Porque a coordenadora não pode ser aquela que vigia e que cobra e que está ali, né, só para ver se está tudo andando da melhor forma. Ela está ali para que aconteça da melhor forma. Muito bem colocado, né, Márcia? Não é para ver se está acontecendo da melhor forma, é para acontecer da melhor forma o trabalho com o professor. E é preciso que o professor não se sinta cobrado, como você trouxe, mas sim acompanhado, que o professor se sinta apoiado e não vigiado. Só que muitas vezes, no medo de desagradar o professor, nós deixamos de acompanhar. Não, mas ele vai, ou então a gente tem a esperança de que ele vai fazer sem um acompanhamento. Mas o acompanhar não é ficar pegando na mão, como a Arcia falou, não é fazendo pelo professor. É vendo qual é a dificuldade para que ele possa realizar. É fundamental que a gente tenha essa prática desde já. Volto a reforçar, para que o final do semestre consiga fechar com tudo em dia, sem desgaste de ter que ficar correndo atrás do que não foi entregue, sem ter que refazer, e muito menos gerando estresse no professor que você trouxe. Cobrar. A gente vê a cara feia, a gente vê o julgamento, mas não sabe o que passa na sala de aula, aí, mas não é professor, mas é fácil falar. Gera todo aquele mal-estar que uma coordenadora segura pode evitar seguindo os passos que a Márcia está ensinando aqui nessa live e com os passos que você vai receber nas aulas de 22 a 26 na Semana da Coordenadora Segura. Agora, Márcia, me responde uma coisa. Quando as dificuldades aconteciam, que você até disse, levava serviço para casa, fazia trabalho do meu professor, eu não conseguia ter segurança para orientar, então eu acabava realizando
quando não era entregue dentro do prazo. O que isso acarretava na sua vida pessoal? O que a insegurança na coordenação acarretava na sua vida? Eu acho que na vida pessoal atrapalha muito, que nem eu tenho 2 filhos, né? Sou casada, tenho 2 filhos, e aí chegava no momento e falava assim, mas mamãe, você já saiu do serviço, né? Eu cheguei a ouvir isso, né? Daí, por quê? Porque era no celular, ou era pesquisando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, isso interfere muito, porque daí a gente fica, meu Deus, eu sou a mãe também, né? Mas daí também tem, mas nossa, e lá na escola, né? Como que eu faço? Eu preciso fazer agora. Então, às vezes, ouvia isso, ou então fazia para, não, então tá, mamãe vai parar agora, a gente vai brincar, enfim, fazer as coisas. Mas aí você tinha que dormir mais tarde, porque assim, depois que eles dormiam, aí eu ia fazer. Então, né, também acarretava assim, daí dormia mal, acordava cedo no outro dia, ia, né? A gente fica, eu acho que até mais estressada, né? Assim, até com tudo. Às vezes acontece alguma coisa que nem era tão grave assim, e você acaba estourando, brigando com as crianças. Então, eu acho que isso, né, também a gente ajuda muito se está tudo organizado na escola. E esse ciclo de descontar na família é algo que nem sempre nós, enquanto coordenadoras, percebemos enquanto estávamos dentro do problema. Acaba que a gente acha que é normal e que faz parte da coordenação. E que tá tudo bem se alguns dias da semana eu tiver que dormir mais tarde. E pior, Márcia, muitas vezes a gente até se sente culpada. Não, a culpa é minha, porque se eu não dei conta na escola, eu é que tenho que acordar mais cedo hoje, ou então eu é que não devo, como você trouxe, ficar com a minha família e realizar. Só que não, não é normal nós nos sacrificarmos para ter um trabalho na coordenação, porque logo vem o que você trouxe. A gente desconta coisa simples que não era para estourar e a gente não tem paciência. Ora com o professor, ora com a própria família. Justamente porque a insegurança, muitas vezes, na hora de orientar o professor, você evita e pega para você. A insegurança na hora de pontuar o professor, não precisa mudar, melhorar, faça o que você faça ou refaça. Mais uma vez, você se sobrecarrega. O professor, por si só, também não percebe que precisa mudar ou melhorar. Por quê? Porque nós sempre estamos por detrás dando um jeitinho de resolver. Só que esse por detrás, a longo prazo, como que custa para a nossa saúde, para a nossa família? Será que a gente consegue dessa forma manter 1 ano, 2? Quanto tempo? É justo isso com a gente, né, Márcia? Só que aí mudou. Então, agora, como líder ouro, você tem total segurança para lidar com os professores, para orientar. Como é, então, isso agora na sua vida pessoal? Isso, né? Hoje é bem mais tranquilo, né? Porque dá ali, não, o serviço do trabalho é o trabalho, vou fazer no trabalho. E em casa, chegou em casa, né? Lógico, um dia ou outro, né? As professoras às vezes mandam a mensagem para a gente, que daí a gente também aprende lá no método, né? Da organização ali de horários, mas enfim, é que eu gosto de responder também, estou aprendendo ainda, preciso melhorar. Mas assim, a gente é menos, né? Ali um ponto ou outro, um dia ou outro que isso, né, acontecia, né? Não era mais frequente como era no começo. É importante, claro, que como você trouxe, algumas vezes é necessário que a gente atenda. Não significa que durante 1 ano nós não vamos trazer trabalho para casa na coordenação. Mas uma coisa é ser exceção, outra coisa é ser regra. Aí é que está a diferença, não é? É. Márcia, me conta uma coisa também que eu queria saber, importante, sobre como você conheceu o método da sutileza. Eu não perguntei para você, me fala, e aí? Você há 5 anos na coordenação, com essas dificuldades muitas vezes em orientar o professor, se sobrecarregando. Quando que eu e a Carol e o método de liderança e sutileza chegamos na sua vida? Então, eu acho que foi na época da pandemia, ou no final da pandemia, que vocês faziam lives na hora do almoço. Porque eu lembro que a escola estava vazia, sem aluno, mas a gente ficava lá. E aí, na hora do almoço, eu almoçava, sentava, tinham algumas funcionárias que trabalhavam comigo, que eram as monitoras que estavam na escola. E eu lembro que eu falava para elas: nossa, a moça tá falando daqui da escola, ela tá falando comigo, né? E aí, a gente, né, comecei a seguir ali vocês, e aí quando, né, teve o método, lá, tinha as lives, depois tinha esse aquecimento aí também,
E aí eu assisti algumas vezes e depois eu entrei para fazer o curso lá. Então, e foi muito bom. Daí, tanto é que eu renovei agora, né, de novo. E aquele dia que vai ter de novo lá em Campinas, em julho, né, aquele dia presencial também muito bom, né? A gente aprende muito. Então, foi assim, já tem uns anos aí, eu acho. Verdade, Márcia, já tem alguns anos que nós estamos nessa parceria. E nos conhecemos, então, na pandemia, na hora do seu almoço na escola. E quando você viu a oportunidade de ser uma liderou, de se inscrever no método, você ficou com alguma dúvida? Ah, será que eu me inscrevo? Será que não? Não, eu acho que não tive. Eu falei, eu vou me inscrever. Eu acho que no primeiro eu não tinha me inscrito, na verdade, por a organização mesmo ali, de abrir as vagas, e daí até do pagamento, enfim. Então, no primeiro, não. Eu não entrei ali por falta de organização minha mesmo. Né? Aí depois, quando teve de novo, eu falei, não, agora, né, é possível, preciso fazer para saber de todo o resto, né? Que tem muita coisa lá no método. Então a gente fala, nossa, precisava orientar professor resistente, lá, falar com pais, montar reunião, tem muita coisa lá. Daí eu falei, nossa, preciso. E aí eu já, não teve dúvida mesmo. Na primeira não é que eu tinha dúvidas, é que eu não tinha me organizado. Quando apareceu a segunda oportunidade, eu fui. E tem o que vocês precisam, como eu sempre digo, né? A mala de ferramentas, né? Qual é o problema? Abro um método e tem a solução para colocar em prática. Só que aí na primeira vez que você teve a oportunidade, você não conseguiu se organizar para se inscrever. Você se arrependeu de ter que esperar até a próxima turma? Você teve problemas, ficar aguardando, falar, poxa, se eu tivesse me inscrito. Ai, é verdade. Porque aí eu ficava pensando, porque vocês continuavam dando as dicas, né, ali. Eu falava, nossa, mas eu ia precisar de mais, né, ali. Então, aí eu falava, eu lembro que eu até mandei depois mensagem, e aí falou, ah, não, tem que esperar daqui tanto tempo que vai abrir novamente. Daí eu fiquei lá na lista de espera, né? Então, né, se tivesse entrado lá, talvez a segurança tivesse vindo antes. Talvez a segurança teria vindo antes, junto com a segurança, menos problemas para resolver com o professor, não é? É verdade. E aí a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque se espera passar, o problema ele não dissolve. A gente às vezes fica na esperança, na coordenação, Márcia, não, mas semana que vem vai ser melhor. E eu acho assim, que quando acabar a festa junina, eu já vou estar mais tranquila. A gente sempre cria esperança, e é bom demais ter esperança. O problema não é a esperança, é o esperar que as coisas se resolvam, sem nós nos posicionarmos com segurança na coordenação. É verdade. Esperarmos, não, mas aquele professor hoje, ele está com essa dificuldade com o aluno, mas é que ele está nervoso, amanhã ele está mais calmo. Talvez nem ele tenha percebido que não teve naquele momento uma didática adequada. E esperar É, não faz com que os problemas, ao longo do semestre, suma. Só faz com que os problemas na coordenação pioram muito para que a gente possa resolver. Então, deixar passar nunca é a solução. Por isso, vocês estão assistindo aqui, lembre-se, hein, de 22 a 26 de maio, Coordenação 2.0, para você ter segurança para lidar com os professores e encerrar o semestre com chave de ouro. Para quem está aqui no Instagram, só digitar eu quero, vai receber um link no direct para se inscrever. No YouTube e no Facebook tem o link na descrição. Agora, Márcia, a coordenadora Márcia, antes de liderar a gentileza, e quem é hoje a coordenadora Márcia? Qual a grande diferença que você poderia resumir? eu penso que é para mim a forma de como falar com o professor, né? Assim, eu sempre falo com o professor com muita educação, as meninas, né, que me conhecem, sabem, mas às vezes era isso que você falou. Faltava segurança para pontuar algumas coisas que eu achava que ia melhorar por si só, né? Que eu não precisava falar, né? O óbvio eu não precisava falar, mas eu preciso falar muitas vezes. Então eu acho que, né, hoje eu sei me colocar mais, né, e explicar o que está acontecendo para o professor, dar uma orientação para ele, né, muito melhor do que eu dava antes. E dar essa orientação faz com que a gente tenha resultado. E E antes de nós entrarmos na live, conversando com você, você me disse o seguinte, Marcélia, hoje eu sou coordenadora
dos coordenadores. Márcia, o que mudou? Porque liderar Sutileza para você, além de toda essa segurança, todo esse trabalho em equipe, respeito aos professores, também abriu novas portas para você. Conta um pouco sobre isso. Isso, hoje, né? Hoje eu não estou mais lá na coordenação da escola que eu estava até janeiro. Eu entrei na prefeitura e, e aí eu vim trabalhar na Secretaria da Educação. Então, assim, eu continuo usando, né, ali tudo que a gente aprendeu. Eu falo que isso é muito bom, porque os coordenadores, hoje eu converso com os professores também, porque eu faço formação com eles, mas eu converso também muito mais com os coordenadores. Então, eu ainda uso, porque eles são os meus professores hoje, né? Então, eu acho que, assim, abre portas mesmo e você consegue, que nem hoje eu vou, né, pontuar alguma coisa com algum coordenador, né, que eu faço visita, enfim, nas escolas e vou conversar com o coordenador e ele vai me passar algumas coisas lá. Olha, então você pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo, ou até mesmo o prazo de entrega, porque às vezes eles também têm que entregar coisas aqui para a secretaria. Então, olha, coloca o lembretinho lá, né? Então, eu vou usando tudo aquilo lá que eu aprendi no método, continuo usando ainda. Parabéns, Márcia, pela sua conquista. Hoje, supervisora de supervisão de ensino da Secretaria da Educação. Porque liderar com sutileza faz com que você consiga não só ter resultados na sua instituição, relacionamento com os professores, mas a sua segurança faz com que as portas se abram na educação, que novas oportunidades apareçam. Porque é o que eu sempre digo para vocês, líderes ouro e líderes diamante. O brilho da coordenação faz com que os horizontes se ampliem, as pessoas percebem o seu trabalho. E na mesma proporção que você se dedica, vem o reconhecimento, vem a valorização, vem oportunidades como essa que você também conquistou. Parabéns, Márcia. Muito feliz, muito orgulhosa do seu É, trabalho. e é gostoso, assim, que eu vejo que nem eu saí dessa última escola, mas eu já, né, já passei por outras também. É assim, de falar, olha, a gente está sentindo falta, né? Assim, é gostoso de ouvir, ou que nem aqui na Secretaria da Educação, né? Algumas professoras eu já trabalhei uma época aqui, muitos anos atrás. Ai, que bom que você voltou, né? Assim, então eu acho que isso, né, faz com que, né, a gente se sinta bem também, né? Assim, é um trabalho que a gente está fazendo, né, para a vida, a gente está fazendo, né, é o nosso trabalho, o nosso nome, eu acho que isso, né, e depois ali né, do método, enfim, realmente é uma outra forma de eu enxergar esse mundo aí da educação. Que lindo. Parabéns, que agora você consegue auxiliar outras coordenadoras através do que você aprendeu, trazendo a liderança na coordenação, uma liderança sutil, uma liderança segura que faz a diferença na educação, que constrói o respeito e a parceria dos professores. Para encerrarmos a nossa conversa tão agradável, mas com tantas conquistas, qual a mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo? Eu queria deixar a mensagem assim, quem é coordenadora, né? Eu acho que assim é muito difícil, a gente sabe, a gente vive apagando incêndio quando a gente não consegue se organizar, enfim. Mas também é um trabalho muito gostoso porque você aprende muito. Então eu queria falar assim para os coordenadores, não desistam, né? Porque às vezes a gente vê, mesmo lá no nosso grupo, né? A gente vê algumas professoras, nossa, estou coordenadoras, estou, né, passando por esse problema, estou dizendo, não desistam, né? Acreditem no que vocês, né? O que vocês fazem, façam o melhor que vocês possam, né? Fazer ali e conheçam ali o método que vocês vão melhorar muito lá no seu trabalho. Não desistir. Importante, linda mensagem, porque as dificuldades muitas vezes acabam com o nosso ânimo, nos desmotivam muitas vezes, mas existe um caminho, o caminho é liderar com sutileza. É um caminho que te traz segurança para lidar com os professores. Márcia, muito obrigado por aceitar o seu convite. Sei que o dia hoje também foi intenso para você aí, na Secretaria da Educação. Uma honra ter você com a gente, que em tão pouco tempo teve a transformação dentro do método e hoje alçam novos voos dentro da educação. Parabéns. Eu que agradeço,
né, o convite ali e estou sempre aqui quando precisar. Muito obrigada. Um Tchau, tchau. beijo, tchau, tchau. Não desista. Existe sempre um caminho mais fácil para você que está na coordenação. Essa reflexão final da Márcia é importante, nos faz pensar o quanto o seu trabalho faz a diferença na educação. Que problemas eles existem, mas eles não podem existir para acabar com o seu trabalho, para impedir você de seguir na jornada da educação. Existe um caminho mais fácil, liderando com sutileza. E este caminho que nós estamos sempre convidando vocês a participarem. E agora reforço o meu convite. Coordenação 2.0, de 22 a 26 de maio, evento gratuito e online para participar, porque as aulas não são abertas aqui, são somente para quem estiver comprometido, realmente quiser estar inscrita, é só digitar eu quero aqui no Instagram e no YouTube, no Facebook, você tem na descrição. Se inscreva para receber o link das aulas, material, certificado, material das lives. Hoje é a segunda live de aquecimento, serão 10 lives. Então amanhã, às 20 horas, quarta-feira, eu espero você aqui. Tchau, tchau.